Fala galera, beleza? Thiago, síndico, projeto Inteligência Condominial. Estamos aqui hoje, quarta-feira, nosso encontro de toda quarta-feira, no período da manhã. Julgados e comentados com o doutor Leandro Menegais, do famoso Doutor Suítes, né? Mandar um abraço aí pro pessoal que está nos acompanhando aí. Vamos lá, doutor Leandro. Manda aqui o convite para participar para a gente fazer os julgados e comentados de hoje, que é um tema muito interessante e muito rico aí para o mundo condominial. Já convido você lá no nosso YouTuber, né, ver o programa de ontem. A gente falamos sobre feminicídio no Inteligência Condominial TVN Brasil. Foi um papo muito bacana. Tá, o pessoal da Comissão de Enfrentamento e Combate à Violência Doméstica, né, e também estava com a minha amiga Adriana do Mato Grosso, que faz uma campanha que me briga de marido e mulher, se mete a colher sim. Isso é importante, uma forma de a gente evitar mortes aí e sempre trazer à tona esse tema, né? Tema que vai mais pro lado da educação, que é o feminicídio. E daqui a pouquinho, julgados e comentados. Show? Convidar o doutor Leandro. 5, 4, 3, 2, 1. Não deu certo não, mas vamos lá galera, esse Inteligência Condominial, julgados e comentados, toda quarta-feira aí, nosso quadro de direito com ele, doutor Leandro Menegais, o famoso Doutor Suítes. Pessoal, lembrando também, se precisar fazer seguro aí, manda um direct, Thiago, seu corretor de seguro, estou aqui para te atender. Fala doutor, bom dia, tudo bem? Fala, Thiagão, beleza? 1002% falando com você agora. Eu Vamos que tive que vamos? sair aqui porque o telefone começou a tocar. Não, tranquilo. Então vamos lá, julgado e comentados. Quer dizer que o julgado de hoje é o seguinte, doutor. O condomínio foi condenado a pagar duas indenizações para o morador, né? Uma por danos morais e outro por questão da imagem, né? Na verdade foram dois, a condenação foi uma, né? Ela só foi majorada, né? Ah, Isso não é raro a gente ver acontecer, tá, Thiago? Vem acontecendo cada vez com maior frequência essas condenações, tá? Isso por quê? Isso é somente consequência da tratativa do síndico, via de regra. Nesse caso em particular, a síndica, quando dá a instalação do, do sistema de CFTV do condomínio, talvez por questões pessoais, tenha pedido para que o instalador colocasse uma câmera voltada para a casa, para a porta de entrada do condomínio, para talvez vigiar mesmo a vida daquele condomínio em particular. E ele conseguiu demonstrar isso, né, que ele estava sofrendo invasão de sua privacidade em razão daquela câmera voltada para a sua porta. E aí, o juiz de primeiro grau, ele analisou somente isso, somente a câmera voltada para a porta dele, somente a invasão de privacidade, certo? E aí o segundo grau reformou a sentença, dizendo que além da invasão da privacidade, tinha também acontecido aquela situação na Assembleia, de que a síndica tinha ofendido o morador em razão da discussão por conta dessa mesma câmera. Na verdade, a síndica falhou inicialmente, a meu ver, né? A síndica falhou inicialmente ao colocar a câmera voltada para a porta da casa daquele condomínio, que, óbvio, que feriria a privacidade daquele. Imagina, você abre a sua porta e tem uma câmera te olhando, que dependendo da posição, como se fosse, eu estou de casa hoje, como se fosse aqui em casa, se tivesse uma câmera nessa posição, filmaria até dentro do meu banheiro. Porque a porta, embora enviesada, ela pega todo o corredor, de todos os quartos, a sala, chegando ao banheiro, que é no final do corredor. Você imagina, você abre a porta, o síndico está olhando dentro do seu banheiro. Imagina a situação. Então, o primeiro ponto foi a falha da instalação da câmera, que possivelmente, acredito eu, que a pedido da síndica, não é possível que um profissional de automação faria uma instalação nessa forma, né? Todos os profissionais sabem como devem ser essas instalações. E o segundo ponto foi a tratativa dentro da própria Assembleia, que é o que a gente tem comumente acontecido, vendo acontecer, né? Que os síndicos muitas vezes impondo sua vontade e passa dos limites, agindo ali com
de forma antiética, muitas vezes até imoral, para impor suas vontades, né? Que era exatamente o que aconteceu nesse caso. E assim, né, o doutor, igual falou, o síndico não é o rei, né? Ele está ali para representar o condômino e tem que ter muito cuidado. Porque igual esse caso de câmera, poderia ter botado ao contrário, né? Em vez de focar a porta, pode botar de dentro para fora, né? Por exemplo, condomínio que eu sou síndico, temos câmeras nos corredores, mas não pega nenhuma porta, porque são colocadas ao contrário para pegar o corredor. A intenção não é pegar dentro, mas, por exemplo, alguém entrando, por exemplo, eu tive várias notificações esse ano por carro de máscara. Então, devido a essas imagens, eu consigo identificar o local, tudo que o cara vai entrar, por exemplo, no elevador, eu consigo identificar ele, entendeu? Então, assim, não tem necessidade de botar focado na porta do morador, né? E a gente tem que entender isso. Eu acho que é Exatamente. a bem coletividade. E outra coisa importante também é o respeito, né? O cara foi na Assembleia, ele se posicionou, conversou, e aí a pessoa foi desrespeitada. Não, acho que a gente tem que dar ouvido pro condomínio, sim. Porque ele que paga o condomínio, ele que vive naquele condomínio. E outra coisa, quando ele está certo, tem que ser ouvido. Acho que é importante isso. Não só o condomínio, mas todo mundo que está ali tem que ouvir aquela pessoa e dar uma voz de opinião para ela falar e argumentar. Sim, e respeitar, né, Tiago? Independente de dar voz, dar razão ou não, o mínimo é o respeito, né? A tratativa. Ali, inicialmente ela já discordou do posicionamento, né, daquele condômino e aí partiu para ofensas, né? Para esse mesmo condômino. Então você vê que a ação foi tão desproporcional dela que gerou a indenização pelo dano moral quanto à violação da privacidade e também quanto às ofensas que ela proferiu. E aí é onde talvez haja uma falha no julgado de distinguir o síndico, a atitude como síndico e a atitude como pessoa física. Ali você vê que havia uma perseguição pessoal, então que ele deveria ser condenado não seria o síndico, mas sim a pessoa física do síndico. E a condenação ela foi em cima do condomínio. Condenação essa, inclusive, que eu acho que foi até pequena. Foram apenas 10 mil, 2 mil reais. E aí você imagina essa situação que perdure por 6 meses, um ano, você entrando na sua casa e a câmera filmando dentro da sua casa. É, É cara, é claro, muito se constrangedor, a né? câmera está filmando o corredor, você vai ser filmado. Ok, aquilo ali é para sua segurança. Mas com o posicionamento da câmera, ela não estava filmando quem estava transitando no corredor, e sim quem estava entrando na sua casa, o que estava acontecendo dentro da sua casa. Você imagina isso se perdurando ali por 6 meses, um ano, até que uma ação dessa acabe. E aí o judiciário fixar em R$ 1.000, eu acho ínfima uma condenação dessa. Certamente obrigaria para majorar isso aí. Bacana, interessante. E traz muito à tona isso aí, né, do que a gente falou. Importante sempre, cara, é o síndico ter cuidado, né, cara? Procura o seu jurídico para ver a situação, como comportar, como lidar com isso, né? Porque você vê, a gente entende que foi um ato isolado do síndico que o condomínio vai ter que pagar, né? Que os condôminos vão ter que pagar. Por isso que é importante a gente estar sempre bem assessorado e conversar com o nosso jurídico. Como é que lidar com a situação? Porque às vezes resolver é a melhor saída, né? E não ir para a justiça. E outra coisa importante é o que você falou no começo, né? Cara, o Whey poderia ter procurado um profissional nessa área de câmeras para montar um projeto para ele fazer a coisa certa, cara, para não ter nenhum tipo de problema e nenhum tipo de constrangimento futuro. Porque a ideia não é constranger o morador, é proteger ele, né? Eu certamente, na condição de advogado do condômino, eu iria não só contra o condomínio, como também contra a síndica e contra também a empresa que instalou, porque falhou no seu dever técnico. Né? Então, assim, eu usaria uma forma um pouco diferente para ajuizar essa ação. Nós já tivemos condenações de coisa muito mais relevante para o condomínio, só que a forma que foi colocada gerou dano à honra de outro. A E título é de igual eu falo, eu exemplo, acho que fica o insight aí para todo mundo que mora em condomínio. E você falou coisa importante, né? Tá na hora de nós, prestadores de serviços, fazer o que é certo. Ah, o síndico quer tal coisa, cara, não, me desculpa aí, cara, mas não é a forma correta de fazer e nem devo fazer, porque assim, tá na hora dos institutos do judiciário condenar essas empresas também que vão no balo. Você sabe que tá errado a fazer o que tá errado? exatamente.
E aí é onde o síndico deve medir sua postura para comunicar qualquer coisa que seja, onde seja. Em assembleia, aquelas situações em que o síndico, quando assume, vai falar da gestão anterior, que deixou furos e blá blá blá. Até isso tem que ter muito cuidado. Nós temos diversas condenações nesse sentido. Então, assim, se pautar de prova do que você está falando, e você falar que está havendo desvio, é algo de extrema gravidade. Então, você tem que estar com isso muito provado. Tem que E provar! exatamente. E normalmente não é algo muito simples de provar. Tanto que em diversas ações nós fazemos auditorias que são, muitas vezes, caríssimas. Nós estamos fazendo o nosso condomínio agora, do escritório, você está sabendo da situação. Nós estamos gastando R$ 100.000 para fazer uma auditoria. E eu sei como é que é, Mas né, para quê? Mas o para quê? Leandro? Para que a gente tenha o documento isento de qualquer interesse pessoal, para que a gente tenha fundamento do que nós vamos apresentar. E certamente nós vamos apresentar isso diretamente na justiça, para a gente não dar aso à síndica que está fazendo besteira nos processar também, pedindo danos morais. É uma coisa que eu aprendi com as vossas excelências durante 3 anos de convívio com o advogado, é que, primeiro, se for fazer uma acusação, você tem que provar isso. Tem que ter provas antes, né? E fazer do jeito certo e da forma certa, né? Sempre é bom estar perto do advogado. Eu mesmo passei agora uma situação meio chata, porque uma antiga síndica do condomínio que eu estou como síndico, ela perdeu uma causa no âmbito pessoal, CPF, que ela não apresentou nota fiscal, o condomínio entrou contra ela, né? Só que aí a advogada, o que a advogada fez? Não linkou a unidade à pessoa. E agora ela mudou. E aí não tem como eu fazer praticamente nada. O que eu tenho que fazer é como fazer um acordo com ela, porque eu não pude linkar essa dívida à unidade. Então, um erro no processo lá na origem, sabe? Então, assim, cara, a gente Mas tem muito cuidado. porque você tem algumas nuances nisso daí. Realmente não é simples. A gente tem também ação nesse sentido. E se for o único imóvel, cai naquela questão de bem de família. Nós temos uma sim também contra uma síndica, onde nós conseguimos a penhora daquele imóvel, e ela, depois, já em um ponto avançado, tentou demonstrar que é um bem de família, não conseguiu, mantivemos a penhora do imóvel dela para pagamento da dívida que ela deixou para o condomínio, porém nós estamos na briga, estamos no STJ com essa demanda, né? Então, assim, realmente não é simples de vincular, tá? Vamos ver aqui a ponderação da Adriana. Ela falou que passou por uma situação dessa inversa, que o condômino queria pôr uma câmera no hall, direcionado para a entrada do apartamento. Adriana, é a mesma situação. Você, na condição de síndica, não pode aceitar isso de forma alguma. Porque, embora ele queira filmar a unidade dele, o corredor não é dele, é área comum. Então, ele não pode, de forma alguma, colocar, exceto se tiver uma aprovação de uma assembleia, o que, mesmo assim, seria ilegal, porque ele estaria tratando possivelmente, dependendo da forma da estrutura física, de questões alheias à sua privacidade. São duas portas de unidades vizinhas que se comunicam ali, que são próximas. Ele instalando a câmera pegaria dos dois. Então, assim, Não, e nós tem temos outra situação, né, alguns casos assim, doutor algumas Leandro? posições, Tem a né? situação do E temos custo, né? duas Se a ações nesse energia vai ser da área sentido. comum, e todo mundo paga a área comum, né? Nós tivemos uma situação, inclusive, que o condômino, bem nessa situação da Adriana, ele botou dentro da casa dele a câmera, mas filmando o hall do corredor. Então, quando ele abria a porta, filmava o hall do corredor. E Pra nós quê, conseguimos, velho? perante Pra quê? na justiça, porque ele tinha ele perseguia um vizinho que Ah, levava sim. garota de programa para a unidade. E aí ele queria provar que o cara levava a garota de programa para a unidade dele. O Que que treta, não é hein? pela pessoal do cara levar a garota de programa. Não há crime, não há nada nisso. É, e nós conseguimos fazer com que ele não fizesse as gravações, né? Era um colega, inclusive advogado, foi um tanto difícil. Mas nós conseguimos. E a mesma situação da Adriana. Se ele aluga para o Airbnb, ele que deu um jeito de filmar
de resguardar os seus direitos ali dentro da unidade dele. Se ele vai tirar a privacidade dos inquilinos temporários dele, é um problema dele. Se ele quer ter esse controle, ele que já informe antes, ainda sendo possível tomar um processo nas costas por invasão da privacidade do inquilino, inclusive. É bacana, eu acho que isso é No modo importante estar corredor, é discutindo. possível. Hein, doutor, A só uma nossa dúvida. fração aí, Hein, doutor? Lá na sua cobertura você faz segurança com drone, é? 24 horas? que eu deveria fazer, viu? Mas eu queria só para tirar uns pombos, que eles sempre acertam no alvo no meu carro. Ai, Deveria doutor fazer Leandro. isso aí. Pessoal, esse é o nosso julgado e comentado, doutor Leandro Menegais. O famoso doutor Suítes, cara. Tá ecoando pelo Brasil esse nome, uma grande referência do dia final. Olha Isso aí só, fez isso com 7 a conta. milhões de pessoas estão nessa live na hora do almoço, porque condomínio é papo por lá. Doutor Leandro, para encerrar nossa live, ontem, no programa falamos sobre feminicídio. E eu queria ouvir suas ponderações sobre esse tema, cara. É um tema que tá em muita evidência e eu acho que sim, deve, em briga de mulher, de marido e mulher, deve se meter a colher. Normalmente a mulher é a parte, via de regra, é a parte frágil e depende de todos. Nós temos algumas situações, alguns estados que já estão legislando nesse sentido, o que, tirando a questão da causa, que é de suma importância, eu vejo como inconstitucional tais determinações, no sentido de o síndico tem a obrigação de comunicar isso à autoridade policial. Eu acho que não só o síndico, isso é dever de todo e qualquer cidadão. E aí é mais uma incumbência, mais uma obrigatoriedade colocado nas costas do síndico, só que se trata de uma obrigação de todo mundo, né? Então uma questão de extrema relevância e que nós todos devemos conscientizar, né, dessa situação. Eu acho que isso vem agravando, a pandemia também está trazendo muito disso. As demandas dentro do escritório de Maria da Penha cresceram muito também. A gente não tinha esse setor, mas por estar em condomínio, a demanda aumentou. Nós tivemos que implementar no escritório também, por conta de violência doméstica, e não só restringindo ao feminicídio, né? Mas é matéria de suma relevância. Infelizmente, né? Mas é isso aí. Vamos lá, vamos combater isso dia após dia. Nós síndicos aqui, ó, vamos levantar essa bandeira nos condomínios, através de informações, palestras, tá sempre informando dia após dia, porque não deveria acontecer isso em lugar nenhum, nem condomínio, né? Nem na sua própria casa, nem no seu bairro, lugar nenhum, porque devemos respeitar a mulher, porque primeiro é um ser humano, né? E é uma espécie que nos trouxe a vida, né, doutor? Temos que respeitar. Se não dá certo a relação, vida que segue, né? Vai ser feliz em outro lugar. Mas vida é isso mesmo. Doutor, muito obrigado aí. A live de hoje foi muito produtiva. Acredito que a gente tem que ter essa preocupação. Aí, ó, verdade, ó. Inclusive, a Adriana estava live ontem lá com a campanha entre briga, marido e mulher. Se mete a colher assim. Beijão no coração da Adriana. E a live de hoje é isso aí, galera. Foi julgado e comentado. Isso é muito importante, direito de imagem. Ó, síndico, vamos respeitar os condôminos, tá? Vamos dar ouvido para eles e entender que você não manda o condomínio, você está ali para representar o condomínio, vai botando câmera onde você quer colocar, não, né, doutor? Exatamente. Tem que pensar sempre na privacidade alheia, nos direitos que resguardam todos os condôminos e lembrar que o síndico não está acima da lei. A palavra dele não está acima da lei. E sempre buscar profissionais qualificados que possam te dar suporte nessa jornada. Seja o técnico que está instalando a câmera, seja o jurídico que está falando que você está fazendo merda e ouça. Então é importante que você tenha uma assessoria. Para fechar, agradecer a participação de todo mundo, da minha esposa Stephanie, do Paulo, a galera da faculdade aí, Paulo, Nasso, os vizinhos, parente, Cláudio, Paula, Vitor, tamo junto. Show de bola, ó. Mais E mais, ó, 8 milhões de pessoas nessa live também, ó. Beijo, um abraço, Terça Condominial. Condomínio é papo lá. Hoje foi a live com ele, julgados e comentados. Já tá virando referência no Brasil, hein? Tem muita gente que tá stalkeando a gente. Mas isso é muito positivo, né? Senão eu tô fazendo coisas boas. Falou, doutor, um abraço, ótima tarde, ó. Fui! Tamo junto. Valeu!